Meu nome é Bill. Tenho 40 anos e trabalho como vigia noturno em um pátio de carros para alugar. Não é um trabalho dos sonhos, mas é o que eu consigo lidar no momento. Minha vida mudou tanto nos últimos meses que parece que me tornei outra pessoa. O homem que eu era antes, casado com Sofia, com planos e sonhos, parece algo estranho agora. Não consigo nem me reconhecer mais. Sofia e eu ficamos juntos por 10 anos. 10 anos inteiros construindo uma vida, ou pelo menos tentando construir algo que no fim não se sustentou. A verdade é que o desgaste foi a OS poucos, e eu não percebi até ser tarde demais. O casamento começou com a euforia de 2 jovens apaixonados, mas, como acontece com muitas coisas na vida, foi murchando. Sofia sempre foi cheia de energia, cheia de ideias sobre o futuro. Eu, por outro lado, fui ficando preso na rotina, deixando o tempo nos moldar como argila esquecida ao sol. Cada dia se tornou mais difícil, as discussões mais frequentes e a distância, embora invisível, foi crescendo entre nós. E então, de repente, tudo desmoronou. Ela saiu de casa num final de tarde, enquanto eu estava no trabalho. Deixou um bilhete curto, quase frio. Bill, já não posso mais. Sinto muito. Não era um pedido de desculpas, nem uma tentativa de me fazer entender, mas uma sentença de fim. Algo que ela já tinha decidido muito antes de colocar as palavras no papel. Ainda me lembro da sensação de entrar pela porta, encontrar a casa vazia e perceber que todo o nosso tempo juntos tinha evaporado. 10 anos, desaparecidos num instante. Agora me encontro sozinho. Não é fácil admitir, mas me sinto perdido. Meu apartamento, o novo, é pequeno e sombrio, e só estou lá para dormir algumas horas antes de ir trabalhar. Não tenho o calor de um lar, apenas paredes brancas e móveis que parecem impessoais, como se pertencessem a outra pessoa. Às vezes olho em volta e quase espero ver Sofia entrar pela porta, mas sei que isso nunca vai acontecer. Com o divórcio, minha vida foi reduzida a este trabalho. Passo horas e horas sozinho, caminhando de um lado para o outro no pátio de carros. É o único lugar onde minha mente consegue se distrair, ou pelo menos tentar. Eu ando entre os carros, ouvindo o som dos meus passos no asfalto, o vento que sopra através das grades do pátio e o zumbido das lâmpadas que nunca param de piscar. E no fundo, talvez seja isso o que mais me atrai nesse trabalho: o silêncio. A ausência de Sofia, a ausência de nossa casa, da vida que eu conhecia. Tudo isso parece menos doloroso quando estou cercado apenas por máquinas estacionadas e o eco dos meus próprios pensamentos. O pátio fica em uma cidadezinha vizinha chamada Estrela da Serra, que parece estar morrendo lentamente. Assim como o meu casamento. Os moradores estão indo embora, pouco a pouco, e quem ainda fica evita contato. Estão todos mergulhados em um silêncio incomodativo. Mas não é só o êxodo que chama a atenção. A cidade está nas manchetes pelos motivos errados. Uma série de assassinatos brutais começou meses atrás, e ninguém parece saber o motivo. Os corpos, quando encontrados, estão despedaçados, como se algum animal os tivesse atacado. Mas a polícia local? Nada faz. Não sei se por medo, incompetência ou porque há algo mais profundo acontecendo ali. Desde que comecei a trabalhar aqui, a sensação de estar sendo vigiado nunca me abandonou. Estrela da Serra sempre foi uma cidade pequena e isolada, mas agora, com a maior parte das casas abandonadas, a atmosfera mudou. As ruas que um dia foram movimentadas estão vazias, e o vento parece ser a única coisa que ainda se move. Tudo em torno daquele pátio me dava arrepios, mas eu tentei ignorar. O trabalho é simples: andar de um lado para o outro, garantir que nada seja roubado ou vandalizado. Simples, não é? Acontece que as coisas nunca são tão simples quanto parecem. Era uma madrugada de sexta-feira quando percebi pela primeira vez que algo estava errado. Estava fazendo minha ronda como de costume, entre as fileiras de carros parados, com a lanterna balançando nas mãos. O som dos meus passos era o único barulho, exceto pelo ocasional zumbido de uma lâmpada defeituosa. Mas então, ouvi algo diferente. Um som sutil, um arrastar pesado, como se algo estivesse se movendo devagar entre os carros. Imediatamente parei, apaguei a lanterna e fiquei em silêncio, tentando localizar a origem do barulho. Os segundos se arrastaram.
Eu não via nada. Não podia ser um cachorro. Era pesado demais. Talvez algum morador descuidado? Mas a ideia não parecia se encaixar. Com o coração acelerado, acendi a lanterna de novo e caminhei em direção ao som. Foi então que o vi, pela primeira vez. No começo, parecia apenas uma sombra entre os veículos. Algo grande, imóvel. Tentei focar a lanterna para ver melhor, mas a luz parecia ser engolida pela escuridão. E então, a coisa se mexeu. Era grande, absurdamente grande. Lembrava uma preguiça, mas de um tamanho que eu jamais imaginei ser possível. Seu corpo era coberto por um pelo grosso e escuro que arrastava no chão. O que mais me assustou, no entanto, foi a maneira como ela se movia. Lentamente, como se cada passo fosse calculado, cada movimento letárgico e silencioso. Quando a luz da lanterna tocou seu rosto, vi os dentes. Eram enormes, afiados como facas, e sua boca parecia distorcida, como se não pertencesse a uma criatura que se movia tão devagar. Era como se a própria preguiça fosse uma armadilha, uma forma de enganar suas vítimas. Congelei. Meu instinto me dizia para correr, mas algo em mim queria entender o que diabos era aquilo. Nunca tinha visto nada parecido, nem nos meus piores pesadelos. E então, enquanto eu a observava, a criatura desapareceu nas sombras entre os carros, como se tivesse se desmaterializado. Não havia som, não havia rastro. Apenas a sensação gelada na espinha de que eu estava sendo caçado. Corri para o escritório, ofegante, trancando a porta atrás de mim. Meus pensamentos estavam a mil. O que era aquilo? Um animal? Um monstro? Não consegui dormir pelo resto da noite. Fiquei sentado à mesa, com a lanterna apontada para a porta, esperando, rezando para que aquilo não me encontrasse. Nos dias seguintes, não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. Toda vez que eu voltava ao pátio, sentia que a coisa estava por perto, me observando das sombras. Fiz algumas perguntas discretas para os poucos moradores que restavam, tentando descobrir se alguém mais havia visto algo. Ninguém queria falar sobre os assassinatos, mas consegui algumas respostas fragmentadas. As pessoas mencionaram histórias antigas sobre uma criatura que habitava as florestas ao redor da cidade, algo que eles chamavam de a preguiça das sombras. Era uma lenda local, algo que os mais velhos usavam para assustar as crianças. Mas e se não fosse só uma lenda? Fiquei obcecado. Não havia outra palavra para descrever o que eu sentia. Aquele pavor que invadiu minha vida após ver a criatura, a preguiça das sombras, não me deixou escolha a não ser mergulhar de cabeça na busca por respostas. Vasculhei registros antigos da cidade, jornais velhos e poeirentos, relatórios esquecidos em arquivos empoeirados. Quanto mais eu lia, mais me convencia de que aquilo não era uma coincidência. Os assassinatos começaram logo depois que a cidade expandiu suas construções em direção à floresta. Foi como se, ao violar aquele terreno, tivessem despertado algo antigo, algo que deveria ter permanecido enterrado. Os relatos não deixavam dúvidas. Conforme as mortes aumentavam, a criatura se tornava mais ousada. No início, as vítimas eram encontradas nas periferias da cidade, corpos destroçados e despedaçados, como se um animal selvagem os tivesse atacado. Mas com o tempo, as mortes começaram a ocorrer mais perto das ruas principais, mais próximas das casas que ainda restavam. A cidade, antes viva, foi definhando. Os moradores foram embora, um a um, deixando para trás suas casas e seus sonhos. Agora a cidade era quase um fantasma de si mesma, e eu sabia que, de alguma forma, tinha me tornado o próximo alvo. E então, naquela última noite, tudo desmoronou. O pátio estava tão silencioso quanto sempre, mas havia algo no ar, algo que parecia pesado, opressivo. O vento estava parado, e as luzes das ruas piscavam intermitentemente, como se estivessem prestes a apagar de vez. O clima parecia denso, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Eu sentia a presença dela, a preguiça das sombras, mesmo antes de ouvir qualquer coisa. Estava ali, em algum lugar, me observando das trevas.
Eu estava em minha ronda habitual com a lanterna balançando nas mãos. O som dos meus passos no asfalto parecia abafado, e a única coisa que eu conseguia ouvir além disso era minha própria respiração acelerada. Foi então que escutei aquele som, o arrastar lento e pesado que eu já conhecia. Só que desta vez era diferente. Era mais próximo, como se ela estivesse logo atrás de mim. Meu coração disparou. O medo tomou conta de mim e meu corpo ficou paralisado. Virei a lanterna em todas as direções, mas só via sombras. O ar estava carregado de tensão e eu sabia, lá no fundo, que ela estava me cercando, esperando o momento certo para atacar. Sua respiração era lenta, profunda, quase ritmada, como se estivesse saboreando a antecipação do que viria a seguir. Ela não tinha pressa. Nunca tinha. E então, ela saiu das sombras. A preguiça das sombras, enorme e grotesca, avançou lentamente. Seus olhos escuros brilhavam sob a luz fraca da minha lanterna, refletindo algo primitivo, algo que parecia saber mais sobre mim do que eu próprio. Os dentes afiados reluziam, longos e aterradores, e a calma com que ela se movia era o que mais me aterrorizava. Ela sabia que eu não tinha para onde fugir, que qualquer tentativa de escapar seria inútil. Finalmente meus pés reagiram e eu corri. Corri o mais rápido que pude para o escritório, meu único refúgio. Eu ouvia o som das garras da criatura arranhando o chão atrás de mim, como se ela estivesse se arrastando, sempre lenta, sempre paciente. Cheguei ao escritório, trancando a porta atrás de mim com as mãos trêmulas, e desabei na cadeira, ofegante, sentindo o suor escorrendo pela minha testa. Sabia que ela estava lá fora, esperando. Sempre esperando. Agora, enquanto estou aqui no escuro, tudo o que consigo fazer é esperar também. Sinto o peso da inevitabilidade esmagando meu peito. Sei que, mais cedo ou mais tarde, terei que sair daqui, e ela estará lá, nas sombras, esperando o momento certo para me pegar. E então meus pensamentos voltam para Sofia. Eu me pergunto, agora, se teria sido diferente se eu tivesse lutado por ela. Se eu tivesse percebido o quanto estávamos nos distanciando antes que fosse tarde demais. Talvez, se eu tivesse dado mais valor ao que tínhamos, não estaria aqui, sozinho, enfrentando meu destino numa cidade que está morrendo, assim como eu. Lembro-me do sorriso de Sofia, de como seus olhos brilhavam quando falava de seus planos para o futuro. Um futuro que nunca aconteceu. O som da risada dela, tão cheia de vida, parece tão distante agora. Eu perdi Sofia, assim como perdi a mim mesmo. Tudo o que restou foram ecos do que poderia ter sido. E agora, o fim é inevitável. Eu me sinto pequeno, inútil, como se tivesse sido devorado muito antes da preguiça das sombras me encontrar. Talvez, no fundo, sempre soube que o vazio que Sofia deixou nunca poderia ser preenchido. O silêncio ao meu redor, esse peso constante, não é apenas a criatura esperando. É a lembrança do que eu perdi, do que nunca mais vou recuperar. Estou aqui, trancado, mas não há saída. Não para mim. Não mais. Quando eu abrir aquela porta, tudo o que restará será uma manchete nos jornais. Mais um corpo despedaçado. E Sofia? Bem, ela estará longe vivendo uma vida que nunca consegui dar a ela. Ela vai seguir em frente. Eu, por outro lado, serei engolido pelas sombras. E a preguiça das sombras? Ela vai esperar pacientemente por sua próxima vítima.